Boa tarde a todos, meu nome é Jonathan Van Valen, e é um grande prazer compartilhar com vocês nesta tarde uma experiência que mudou minha vida profundamente. Espero que essa narrativa possa oferecer algum conforto a vocês também, com toda a certeza. Esse acontecimento ocorreu quando eu tinha 29 anos. Até então, eu levava uma vida que muitos considerariam bastante comum. Tinha concluído a faculdade, estava inserido no mercado de trabalho, frequentava um escritório diariamente e seguia uma rotina bastante ordinária. O ponto de virada foi quando precisei passar por uma cirurgia. Descobri que sofria de apneia do sono, um distúrbio que me fazia parar de respirar momentaneamente enquanto dormia. Esse distúrbio causava cerca de 60 interrupções na minha respiração por hora, o que é bastante severo. Esse problema gerava uma série de outros complicadores que, na época, eu não compreendia completamente. Isso explicava por que eu nunca conseguia ter uma boa noite de sono, vivendo em um estado constante de privação de sono, o que dificultava muito a minha vida. No entanto, eu não tinha plena consciência disso, pois estava constantemente exausto, sem entender completamente a gravidade da situação. Eventualmente, a solução encontrada foi realizar uma cirurgia específica. Nessa operação, removeram uma quantidade significativa de tecido da parte de trás da minha garganta e boca, além de algumas lascas de osso do crânio atrás do nariz, tudo isso para ampliar os espaços e facilitar a respiração. A cirurgia é conhecida por ter uma recuperação excepcionalmente dolorosa, e menciono isso por um motivo específico que abordarei mais adiante. Minha experiência de quase morte não teve relação direta com o procedimento cirúrgico em si. A cirurgia em si foi bem sucedida, e após cerca de 4 dias no hospital, fui liberado para os cuidados de meu pai. Ele fez questão de cuidar de mim durante a recuperação e me levou para a casa da nossa família, situada a aproximadamente 2 horas da cidade, no campo. Durante esse período, eu mal conseguia falar devido à cirurgia na garganta e na boca. Estava em um estado em que só conseguia sussurrar palavras, não sendo capaz de manter uma conversa normal. Não havia muito o que fazer além de olhar pela janela e tentar me recuperar. Algo extremamente difícil devido à dor intensa. Os médicos me explicaram que a recuperação seria dolorosa porque a área operada é rica em nervos e precisa ser constantemente utilizada para respirar e engolir. Comparando a experiência a quebrar uma perna e ter que andar sobre ela por muitos dias. Passei 4 dias no hospital e mais alguns sob os cuidados do meu pai, enfrentando uma agonia física diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. A dor era de um nível alucinante e inimaginável. Por volta do 4º dia, sob os cuidados do meu pai, e sem muito o que ele pudesse fazer, experimentei um momento único. No meio do dia, senti um clique interno, e naquele instante, soube que minha força vital estava começando a desaparecer e que meu corpo estava começando a morrer. Basicamente, havia 3 níveis de consciência, 3 experiências que inundaram o momento em que percebi que meu corpo estava começando a morrer. A primeira dessas experiências foi que, no instante daquele clique, fiquei chocado ao perceber que eu não era meu corpo. Havia uma consciência consciente dentro de mim, que estava claramente ciente de que meu corpo estava perdendo sua força vital e começando a morrer. O mais notável disso tudo foi que essa consciência consciente não estava sendo afetada de forma alguma, enquanto o corpo estava morrendo. Essa percepção criou uma distinção clara entre a consciência, que estava perfeitamente bem, e o corpo, que estava claramente em processo de morrer. Além disso, perceber essa diferença revelou que a dor presente no corpo não era minha. De repente, senti uma liberação do sofrimento, uma libertação da dor de forma radical e completa. É importante ressaltar que a dor em si não desapareceu. Ela permaneceu tão presente como sempre. No entanto, pude ver que a dor não era minha, não precisava me identificar com ela. A dor podia permanecer, mas eu não precisava sofrer com ela. Isso resultou em uma liberdade total da dor, mesmo que ela ainda estivesse no corpo. Após uma semana de dor intensa, essa sensação de liberdade foi surpreendente, e é algo a que frequentemente retorno.
especialmente quando ouço histórias de pessoas que enfrentam situações dolorosas. Posso relacionar-me com essas pessoas, entendendo tanto a verdadeira dor, quanto a possibilidade de uma liberdade interior diante dela. Essa primeira percepção foi seguida por uma segunda, que ocorreu quase simultaneamente. Reconheci que a força vital que animava meu corpo estava se esgotando, mas de maneira lenta. Ficou claro que essa experiência não seria momentânea. Levaria pelo menos alguns dias para o corpo perder toda a força vital. Embora não soubesse exatamente quanto tempo levaria, senti uma calma ao perceber que teria algum tempo para observar e experimentar essa transição. A terceira consciência que me inundou, de maneira simultânea às outras duas, foi a compreensão de que aquele senso de identidade separado do corpo, a consciência consciente, também não era meu verdadeiro eu. Havia uma sensação de que meu senso de identidade estava além das limitações do corpo, mas ainda estava relacionado a uma forma de identidade não corpórea. Essas três percepções ocorreram de forma interligada, criando um momento de profunda compreensão e transformação. A clareza de que minha consciência estava separada do corpo, a libertação da dor e a percepção de uma identidade além do corpo trouxeram uma paz profunda e uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Ao refletir sobre essas experiências, percebo que há muito mais a explorar e compartilhar, especialmente sobre como essas revelações podem oferecer uma sensação de liberdade diante da dor e do sofrimento. Vou falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa, pois ainda há muitos detalhes a serem revelados. Mas essas três consciências iniciais foram fundamentais para a transformação que vivi, moldando minha compreensão de mim mesmo e da vida de uma maneira que nunca imaginei possível. Nesta terceira revelação, a consciência que me inundou foi a percepção de que mesmo aquele senso de identidade não corporal estava começando a se dissolver. Minha individualidade estava se esvaindo, e cada partícula desse senso de identidade começava a se desintegrar, dando lugar a uma sensação crescente de dissolução em algo vasto e abrangente. É extremamente difícil expressar isso em palavras, mas esse senso de identidade individual perdia sua definição ao ser absorvido por uma consciência abrangente e total. Essa totalidade se revelou como a verdadeira essência do ser. A liberdade resultante dessa experiência foi ainda maior do que a libertação da dor corporal. Essa sensação de perder a identidade individualizada, substituída por uma experiência de totalidade, foi algo surpreendente. Em um estado de completude, não há carência de nada. Mesmo com a dissolução do eu individual, essa nova consciência abrangente não permitia nenhuma sensação de perda. Se nada faltava, não havia espaço para o medo. Costuma-se dizer que o medo é o oposto do amor. Nesse estado, ao tocar algo sem medo, a única configuração disponível era o amor. Experimentei um amor avassalador, uma paz esmagadora, uma liberdade total e uma libertação completa de qualquer tipo de sofrimento. A sensação de plenitude era tão intensa que não havia nada que eu pudesse considerar como perdido ou fora do lugar. A morte iminente do meu corpo tornou-se irrelevante para a realidade daquela experiência. Não havia nada de errado com o fato de meu corpo estar morrendo. Não havia necessidade de alarde, de informar a alguém que algo estava errado, pois nada parecia estar errado. Simplesmente sorri, envolvido em um amor tão vasto que englobava tudo, inclusive meu pai. Olhei para ele com esse amor, e tudo parecia estar exatamente no lugar certo. Não havia nada que precisasse ser feito, e assim, nada fiz. A tarde passou nesse estado de paz e plenitude. À noite, percebi que pela primeira vez em uma semana, talvez eu pudesse finalmente dormir. Assim, passei a noite envolto nessa experiência de amor e liberdade, sem qualquer necessidade de ação ou preocupação. Essa vivência transformou minha percepção do que é realmente importante na vida, oferecendo uma nova perspectiva de paz e completude. Eu realmente fiz isso. Eventualmente você sabe como é difícil dormir quando se está imerso em uma dor avassaladora, mas estava livre desse tormento e adormeci facilmente. Durante a noite acordei várias vezes e, a cada despertar, verificava se ainda estava morrendo. Sim, eu podia sentir claramente que a força vital continuava a ser drenada cada vez mais. E, na verdade,
Essa drenagem estava acontecendo mais rápido a cada vez que eu acordava. Ao amanhecer, ainda estava nesse estado de consciência. Meu corpo mostrava sinais visíveis de que a vitalidade estava se esvaindo mais rapidamente, mas a sensação de paz permanecia esmagadoramente presente. No entanto, alguns acontecimentos interessantes ocorreram no dia seguinte. Tive tempo para refletir sobre minha experiência, e uma coisa ficou muito clara. Havia um limite para essa experiência. Chegaria um ponto em que a força vital do corpo seria completamente drenada, deixando o corpo para trás de uma vez por todas. E isso estava para acontecer em breve. O curioso é que reconheci isso e percebi que tinha uma escolha muito clara. Podia cruzar esse limiar, atravessar essa porta, mas também tinha a opção de não fazer isso. A escolha não poderia ser mais simples. Não havia nada de difícil, complicado ou que exigisse esforço. Não se tratava de mérito ou algo do tipo. Era uma decisão entre entrar e chegar além das dimensões de tempo e espaço naquela totalidade abrangente, onde nada falta e estamos imersos em uma paz completa e total, ou escolher não fazê-lo. Então, por que alguém escolheria não seguir esse caminho em direção à paz absoluta? É uma pergunta razoável e, para minha surpresa, surgiu em mim a consciência de que não estava pronto para atravessar aquela porta. A surpresa maior foi a percepção de que havia coisas que eu ainda deveria fazer aqui. Essa dualidade se manifestou de maneira equilibrada. 51% de mim estava disposto a ir, enquanto 49% estava satisfeito em ficar. Parecia que qualquer direção estaria basicamente bem. Mesmo no reino dessa paz esmagadora, eu podia relacionar-me com o fato de que este mundo, apesar de cheio de caos, dor e sofrimento, também é repleto de beleza e outras experiências diversas. Às vezes parece um verdadeiro hospício, então por que não escolher a paz? Tudo o que posso dizer é que o que surgiu em mim foi uma simples consciência de que ainda não estava pronto para atravessar aquela porta. E além disso, havia um forte sentimento de que havia algumas tarefas que eu precisava completar aqui. Então, deveria atravessar aquela porta em algum momento, talvez mais tarde. Mas agora não. Senti que havia algumas coisas que precisava realizar aqui primeiro. O que achei curioso é que eu não tinha ideia do que essas coisas eram. Nem sabia o que deveria fazer ou o que realmente deveria estar fazendo aqui. Me dirigir para o meu trabalho no escritório todos os dias? Quem se importa? Isso não é tão significativo. Não pode ser o motivo pelo qual estou aqui ou pelo qual deveria permanecer. Tem que haver mais do que isso. Eu não sabia o porquê, mas sentia que essa era a escolha certa. Talvez eu descobrisse o que deveria fazer aqui, mas estava decidido a não atravessar aquela porta. E então fiz essa escolha. Não tomei nenhuma ação, não me movi. Em algum momento daquela tarde, meu pai entrou na sala novamente. Desta vez, seu rosto mudou. Ele me olhou, apertou os olhos e franziu o rosto, dizendo: "Jonathan, acho que algo não está certo. Acho que devemos carregar o carro e voltar para o hospital." Achei isso ótimo. Ainda não tinha a noção de que precisava estar no controle, mas tudo dentro de mim parecia certo do jeito que estava. Embora eu tivesse feito a escolha de ficar, fazia sentido que meu pai dissesse para voltar ao hospital. Parecia estar alinhado com a decisão que eu já havia tomado. Então foi natural e fácil dizer: "Ok, vamos." Demorei uma eternidade para me aprontar. Eram 2 horas de carro, uma distância considerável. Carregamos tudo e eventualmente voltamos ao hospital, o mesmo onde a cirurgia foi realizada. Fui levado para a sala de emergência, onde o médico chegou imediatamente para confirmar que meu corpo estava de fato morrendo. E surpreendentemente, eu estava morrendo pela razão mais trivial da ciência médica: desidratação. Isso levantou muitas questões sobre por que fui liberado do hospital inicialmente, num estado em que eu era praticamente incapaz de comer ou beber. Mas às vezes é assim que funciona a saúde na América. A solução era muito simples. Eles inseriram uma agulha no meu braço com solução salina e drenaram cerca de 1 litro em mim. No instante em que a agulha foi conectada, senti todos os processos começarem a se reverter. A força vital começou a fluir novamente, e a fusão com o infinito também começou a retroceder. Ficou muito claro que eu voltaria desse limiar, dessa experiência avassaladora, e colocaria meus pés novamente no chão. A decisão já estava tomada.
e parecia correta e apropriada. Aceitei que, pelo menos temporariamente, me afastaria daquela paz abrangente e voltaria ao mundo real. Nesse ponto, meu pai percebeu, através das conversas com a equipe médica, que eu estava de fato morrendo. Ele ficou muito feliz com essa mudança de eventos, contente por eu estar voltando. Eles me monitoraram por algumas horas. Eventualmente nos liberaram. Foram mais 2 horas de carro de volta para casa. A partir desse ponto, minha recuperação foi rápida. Realmente voltei à vida normal, embora tenha levado 3 semanas para me recuperar o suficiente para retornar à minha própria casa. Voltei ao meu trabalho no escritório, e a vida começou a voltar ao normal. Uma coisa que gostaria de enfatizar para todos que estão ouvindo é que, no meu caso, demorou muito para eu me reconciliar com essa experiência. Quando voltei daquele hospital, percebi que havia aprendido muito sobre a essência de quem eu sou e do mundo ao meu redor. Aprendi sobre a natureza da vida e da morte, bem como sobre a substância da minha própria existência e consciência. No entanto, quando retornei ao trabalho 3 semanas depois, achei extremamente difícil conciliar essa nova compreensão com a vida cotidiana. Dirigir apressadamente para o trabalho, equilibrando uma xícara de café e um burrito de café da manhã, parecia trivial comparado ao que eu havia experimentado. O corpo, o trabalho e meu lugar no mundo pareciam insignificantes em contraste com a realidade mais profunda que eu havia conhecido. Não consegui juntar essas peças, então, a primeira coisa que fiz foi enterrar essa experiência de quase morte em minha mente. Quase como se fosse um sonho. Lembrava-me de partes desse sonho com muita vividez, mas não falei sobre isso por muitos anos. Essa experiência acabou me transformando em um buscador espiritual, gerando um impulso dentro de mim para entender o que eu havia vivenciado e como poderia trazer essa compreensão para o mundo comum. Esse processo levou cerca de 1 década. Durante esse tempo, várias outras experiências ocorreram, algumas relacionadas à morte. 10 anos após esse evento, meu pai faleceu e eu estava ao seu lado. Ele estava em um hospital e chegou um momento em que alguém precisava decidir quando desligar as máquinas. Essa decisão coube a mim. Senti-me profundamente honrado por isso e sabia que era a única pessoa da família que tinha uma experiência semelhante. Eu acreditava que sabia o que ele experimentaria e para onde estava indo, o que me trouxe paz. Acompanhando meu pai, percebi que ele teria uma experiência extraordinária e libertadora. Embora fosse uma grande perda para minha família e para mim, eu sentia uma alegria profunda por ele, sabendo que vivenciaria algo de grande liberdade. Quando chegou a hora de tomar a decisão e pedir para desligar as máquinas, foi difícil, mas havia uma sensação de paz e amor. Gostaria de compartilhar essa paz com todos que enfrentam a perda de um ente querido. Acredito que entender que o corpo é irrelevante e que a verdadeira liberdade pode ser encontrada além do sofrimento físico pode ajudar a aliviar a dor. Ao nos fundirmos com a totalidade, percebemos que nada falta e não há sensação de perda. Quando voltei daquele hospital, havia algo diferente em mim. Sentia que tinha aprendido muitas coisas sobre a essência do meu ser, a natureza do mundo e a realidade da vida e da morte. Porém, ao retornar ao meu trabalho 3 semanas depois, a vida cotidiana parecia uma tarefa árdua. Dirigir apressadamente para o escritório, equilibrando uma xícara de café e um sanduíche, parecia uma atividade trivial em comparação com a profundidade das experiências que tive. Meu corpo, meu emprego e meu papel no mundo pareciam insignificantes diante da nova compreensão que adquiri. Eu sabia que precisava cuidar dessas coisas, mas parecia tão distante da verdade que havia descoberto. A incapacidade de unir essas duas realidades me levou a enterrar essa experiência de quase morte em minha mente, quase como um sonho. Embora pudesse lembrar de partes dele com clareza, evitei falar sobre isso por muitos anos. Essa experiência desencadeou em mim uma busca espiritual intensa. Senti um impulso profundo para entender o que havia vivenciado e como poderia integrar essa compreensão na vida cotidiana. Esse processo de introspecção e busca levou cerca de 1 década. Nesse período, passei por várias outras experiências que me forçaram a refletir ainda mais. Uma dessas experiências ocorreu 10 anos depois, quando meu pai faleceu. Estava ao lado dele no hospital quando chegou o momento de decidir desligar as máquinas que o mantinham vivo.
Sentia-me honrado por essa responsabilidade e sabia que era a única pessoa na família com uma experiência semelhante. Isso me trouxe um senso de paz, pois acreditava saber o que ele experimentaria após a morte. Acompanhar meu pai durante seus últimos momentos foi uma experiência reveladora. Percebi que ele estava prestes a vivenciar uma liberdade extraordinária, uma libertação que eu também havia sentido. Para minha família, a morte dele foi uma grande perda, mas para mim, havia um consolo em saber para onde ele estava indo. Sentia-me profundamente emocionado por ele, pois sabia que ele experimentaria algo magnífico. Quando chegou a hora de tomar a decisão final e pedir para desligar as máquinas, foi um momento difícil, mas permeado por uma sensação de paz e amor. Gostaria de compartilhar essa paz com todos que enfrentam a perda de um ente querido. Acredito que entender que o corpo é irrelevante e que a verdadeira liberdade pode ser encontrada além do sofrimento físico pode ajudar a aliviar a dor. Ao nos fundirmos com a totalidade, percebemos que nada falta e não há sensação de perda. Essa consciência de totalidade está disponível a todas as almas em algum momento. Embora seja difícil para nossas mentes humanas compreenderem, essa é a essência fundamental de tudo. Quando cruzamos aquele limiar, experimentamos uma libertação completa de qualquer sensação de perda ou medo, resultando em uma paz e amor avassaladores. Esta é a compreensão que eu gostaria de transmitir, que a morte não é um fim, mas uma transição para uma existência mais plena e amorosa. Essa certeza trouxe uma tranquilidade imensa para mim, e espero que possa fazer o mesmo para outros que enfrentam momentos de perda.